Olá, então vamos resolver aqui alguns exercícios em relação ao trabalho, a grandeza trabalho que nós já vimos na aula anterior, né? Eu trouxe um exercício aqui que é bem interessante, que vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre o trabalho de uma força. Só lembrando que trabalho de uma força é a energia que a força pode estar aplicando, doando para um objeto, ou pode ser também a energia que a força está retirando do objeto. No caso deste exercício, está dizendo assim, ó, um trenó é puxado sobre uma superfície plana e horizontal por uma força de 600 newtons. Está aqui, ó, a força é de 600 newtons. A força que essa pessoa está fazendo. Então, a força está aqui, ó, atuando aqui nessa direção, ó. Eu vou fazer aqui a setinha indicando a direção da aplicação da força. Isso aqui é uma força de tração, né? Mas aí ele quis chamar ela de F, vamos chamar ela de F, não tem problema não. Essa é a força F. Tudo bem, tem uma cordinha aqui, né? O objeto está deslocando da esquerda para a direita, na horizontal. Então o ângulo entre essa força e o sentido do movimento é de 30 graus. Porque se você observar, o movimento está sendo aqui, ó, tá atuando aqui nesse sentido e nessa direção, não é? Então aqui seria quem? Aqui seria o deslocamento. Veja que você tem, se nós resumirmos aqui, você tem a força aplicada aqui e o deslocamento na horizontal para a direita. Desse jeito aqui, ó. Os dois vetores estão formando entre si um ângulo de 30 graus. Tudo bem. Sendo o deslocamento do trenó igual a 50 metros, então esse vetor deslocamento aqui ele vale 50 metros, né? Calcule o trabalho realizado pela força F. Tá, esta força F aqui é a força que a mulher está fazendo para puxar o trenó, então a gente sabe que ela está dando energia, porque ela está contribuindo com o movimento. Então o trabalho que ela realiza é positivo, né? Só que agora eu quero que você entenda o seguinte. Esta força F, ela está inclinada. O nosso sistema de referência é o plano cartesiano. Então ele é assim, ó. Y aqui, X aqui, não é? A força está inclinada a 30 graus. Ela está aqui, ó. A força F. Então ela está inclinada aqui 30 graus. Puxa vida. Olha só que interessante. Essa força agora, ela tem suas componentes, né? As componentes vetoriais. Se eu puxar aqui, ó, a componente Fx está aqui e a componente Fy está aqui, ó. Todos nós sabemos disso, né? Fx aqui embaixo, Fy aqui em cima. Lembra como que calcula Fx? É F vezes cosseno de 30. Como calcula Fy? É F vezes o seno de 30, que é o ângulo entre a força e o eixo X, né? Aqui no caso, se nós estendermos essas componentes, eu tenho aqui Fx, ó, aqui, desculpa, né? Fy e Fx aqui embaixo e Fy aqui em cima. Olha para as duas forças. Vamos pôr elas aqui também, ó. Fy aponta para cima, Fx aponta para o lado. Fy é uma força que não contribui com o movimento de maneira nenhuma, nem dando energia nem tirando, porque ela está apontada para cima, ó. Ela não faz nada para o movimento do objeto aqui. Então essa força Fy, ela não contribui com nenhum trabalho. Quem vai contribuir com algum trabalho, quem vai ajudar no movimento dessa caixinha, é única e exclusivamente a força Fx. É visivelmente isso aí, isso é visível para nós, né? Então a força F, ela vai ser substituída por suas componentes, não é isso? Quando a gente faz a decomposição de vetores, a gente nota que os vetores componentes representam a força principal. Então F vai ser representado por Fy e Fx. Só que Fx não realiza trabalho. É visível isso. Quem realiza trabalho é o Fx.
Então, neste caso aqui, dá para a gente perceber o seguinte, que o trabalho, vamos começar a calcular o trabalho agora. O trabalho é o trabalho da força Fx, então pega ela e multiplica por quem? Pelo deslocamento. Não é assim? Não é a força vezes o deslocamento? Tá, a força que eu estou falando é a força que está no mesmo sentido de direção aqui do deslocamento, é o Fx. Então, a gente vai pegar o Fx vezes o deslocamento. Aí o trabalho é igual ao Fx, olha ele aqui, ó. F vezes cosseno de 30. Então, ele é F vezes cosseno de 30 vezes o deslocamento. Tá, então eu vou pegar aqui agora F vale 600. O cosseno de 30 ele já deu aqui, ó, é 0,9, ele arredondou para 0,9 vezes o deslocamento. Quantos metros esse móvel, esse objeto deslocou? Vamos lá, ele deslocou 50 metros. Então tá tudo aqui, ó. O trabalho vai ser igual a 600 vezes 0,9 vezes 50. Vamos pôr aqui, vamos ver? 600 vezes 0,9 vezes 50. Dá 27 mil. 27 mil, o que? Joule. Então eu quero que você compreenda que para calcular o trabalho de uma força que está inclinada em relação ao vetor de deslocamento, você tem que usar o cosseno. Como? Você vai fazer assim, ó, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Anota desse jeito aqui, fica até melhor, ó. Aqui eu coloquei o cosseno no meio, mas aqui a gente coloca o cosseno do lado só para ficar em conformidade com o que é convencional, mais tradicional, né? Então, o trabalho de uma força inclinada, você pega a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento. Vamos para mais um exercício aqui, rapidinho. Esse aqui é muito parecido, mas não teve nem desenho, ó. Uma mala é puxada sobre um plano horizontal por uma força de 50 newtons. Essa força forma um ângulo de 37 graus com o deslocamento do corpo, que é de 4 metros. Calcule o trabalho da força. Então você tem aqui o plano horizontal, você tem a malinha, você tem uma força atuando aqui, inclinada, o deslocamento é para cá, vamos colocar ele para cá, e o ângulo entre a força e o deslocamento é 37 graus. Ora, como que se calcula o trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. No caso, esse ângulo θ aqui, ó, ele vale 37, eu já vou colocar aqui, né? Essa forma aqui, gente, do trabalho, essa formulazinha é a fórmula mais completa, tá? Você pode usar ela que vai dar certo para qualquer situação. Então, o trabalho é igual a força, que vale 50. O deslocamento tem que ser dado em metros e a força em newtons, tá bom? Ó, vou até anotar aqui, ó, deslocamento. A unidade de medida dele é metro. A força, a unidade de medida dela é newton. O trabalho, a unidade de medida dele é newton vezes metro. Ou, se a gente quiser também, é joule, né? O mais usado. Quando a gente coloca a letrinha entre colchetes assim, é porque a gente vai dizer do outro lado a unidade de medida dela, é a análise dimensional dela, tá bom? Então, o D, que é o deslocamento, já está em metros, 4, né? Vezes o cosseno de 37, 0,8. Olha que bacana. Então, o trabalho vai ser quanto? Vamos fazer essa conta aqui. Esqueci, 50,408, né? 50 vezes 4 vezes 0,8. 160. Que bacana. 160 joules é o trabalho realizado pela força F para andar 4 metros. Ou seja, é a energia que a força F deu para a caixinha para ela deslocar 4 metros. Deslocou daqui até aqui, né? 4 metros aqui, ó. Ok? Vamos para mais um aqui que vocês vão ver o que é interessante agora. Quer ver? Olha só. Eu trouxe você para cá para você ver esse slide aqui daquele material que a gente usa, né? Aqui tá falando assim, ó, trabalho de uma força variável. Ops, espera aí, tem que anotar aqui, ó, trabalho de uma força variável. Não é isso? Até aqui nós estávamos falando do trabalho de uma força, e essa força que a gente estava olhando
ela não mudava o seu valor. É uma força constante, é uma força que é aplicada com o mesmo valor toda a vida. Mas como é que a gente pode calcular o trabalho de uma força que não é constante, que seja variável, que muda? Uma hora ela é 5 N, depois ela muda para 6, depois ela cai para 4,5. Qual é a maneira que eu uso para calcular o trabalho de uma força que fica variando o seu valor? Existe um método que é utilizado nas universidades, que é o método do cálculo diferencial integral. Não é um recurso que a gente aprende no ensino médio, principalmente a integral, né? Quando a gente olha para essa situação e vê que a ferramenta matemática que é utilizada para calcular o trabalho não é estudada no ensino médio, começa a querer bater um desespero. Como é que nós vamos ensinar para os alunos para eles calcularem o trabalho de uma força variável, sendo que o método que é utilizado só é estudado no ensino superior? Calma, tem um método que é muito bacana, que é a análise gráfica. Se você olhar para o gráfico da força em função do deslocamento, você já consegue calcular o trabalho. Olha que interessante. Aqui está dizendo assim, ó, se a força F for variável, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força F em função do deslocamento D. Tá vendo aqui, ó, eu tenho a força F no eixo vertical e o deslocamento D no eixo horizontal. Aqui é um gráfico de uma função matemática F que depende de D. Como Y e X, lembra? Y depende de X. Aqui é F, que é a força que depende de D, que é a distância ou deslocamento. Como o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, o valor absoluto do trabalho será numericamente igual à área sob, quer dizer, abaixo dessa linha do gráfico aqui, ó. Essa área de amarelo que vocês estão vendo, se eu calcular essa área aqui, eu estou calculando o trabalho. Então podemos usar o gráfico também para forças constantes. Como que funciona isso? Eu quero voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos pegar esse gráfico aqui como exemplo. Deixa eu aumentar ele aqui. Muito bem. Vamos pegar esse gráfico aqui como exemplo. Aqui está dizendo o seguinte. Essa situação está dizendo o seguinte, que existe uma força F que vale 20 e essa força ela é aplicada num objeto e o objeto desloca quantos metros? 5 metros. E essa força aqui, interessante, ela é constante, ó. Ela não muda, é 20 toda a vida, tá vendo? O gráfico está alinhado aqui, ó. 20 toda a vida aqui, ó. 20 toda a vida. Beleza, não sai disso daqui. Mas vale também para a força constante, o método da área do gráfico? Vale. Eu vou pegar esse gráfico com a força constante aqui, que é o mais simples possível, e aí eu vou demonstrar para vocês o porquê que usa a área desse gráfico. Vamos lá, então a força aqui vale 20 newtons e o deslocamento foi de 5 metros. E vamos supor que a força esteja na mesma direção e sentido do deslocamento. Se os dois forem assim, a gente pode usar a formulazinha mais simplificada, que é F vezes D, não é? Então eu pego o trabalho dessa força F aí é 20 vezes D, que é 5. Então o trabalho 5 vezes 2 dá 10, então aqui é 100 joules. Não é isso? O trabalho realizado por esta força F de 20 newtons para fazer o objeto deslocar 5 metros é de 100 joules. Agora olha essa figura aqui, ó. Olha essa figura formada aqui, ó. Isso aqui é um retângulo, né? Isso aqui é um retângulo. Muito bem. Como que se calcula a área do retângulo? A área A aqui dentro. Não seria lado vezes a base vezes a altura, que a altura é 20 e a base é 5. Aí a área seria, deixa eu usar outra cor aqui. A área dessa figura é um dos lados, que é 20, vezes o outro lado, que é 5. Olha, 20 vezes 5 para calcular a área. 20 vezes 5 para calcular o trabalho. Viu que coincide? Quando eu uso o método de calcular a área aqui, ó, eu estou usando o mesmo recurso que eu usei para calcular o trabalho. Por isso que a gente pode falar que quando você tem um gráfico da força
em função do deslocamento, você pode calcular a área que está abaixo da linha do gráfico, que você está calculando o trabalho. Como assim? Você pega os 20 newtons aqui e multiplica pelos 5 metros aqui, dá o trabalho. Da área, o número da área, porque se fôssemos falar assim, a área não é medida em metro quadrado? Aqui a área seria newton vezes metro. Então, newton vezes metro não vai dar metro quadrado. Aí a gente fala assim, que essa área aqui, ela é numérica. É uma área numérica, é só o valor que a gente usa para calcular uma área de um retângulo aí no caso. Pode ser qualquer figura que formar aí de um gráfico. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que esta área aqui, ela não é uma área em metro quadrado, é algo numérico só. Aí a gente fala assim que o trabalho é numericamente igual, tá vendo esse N em cima do sinal de igualdade? Lê-se numericamente igual à área. Então isso aqui é uma regra muito boa para a gente calcular trabalho de uma força que não é constante, uma força variável, tá certo? Calcula a área do gráfico que você encontra o valor do trabalho. Tá bom? Isso é interessantíssimo. Aí o exercício que eu quero aqui agora resolver com vocês é esse daqui, ó. Quer ver? Pera aí. É esse daqui, ó. As figuras representam a força aplicada por um corpo na direção do seu deslocamento. Então, aqui nós temos 4 gráficos que falam da força em função do deslocamento. E em todas as situações a força está aplicada na mesma direção do deslocamento, o que facilita para nós, né? Determinar em cada caso o trabalho realizado pela força para deslocar o corpo na distância indicada. Letra A, eu tenho este gráfico aqui, ó. Opa, esse aqui, né? Como que se calcula o trabalho desta força? Olha que nós acabamos de aprender que a área desse gráfico aqui, ó, essa área, se eu calcular ela, eu posso achar o trabalho. Na letra B, a área é essa daqui, ó, esse retângulo. Na letra C, a área que eu vou usar para calcular o trabalho é abaixo da curva, né? É essa daqui, ó. É outro triângulo retângulo. Aqui é mais interessante, ó. É um... Como é o nome desse trem aqui mesmo, gente? Eu esqueci. Oxi, rapaz. É um... Rapaz, eu esqueci. Agora nem eu vou lembrar. Pera aí. Isso aqui é uma outra figura, né? Tem um formato diferente. Então, cada um desses gráficos aqui, nós vamos ter que calcular o trabalho. Então, para calcular o trabalho, eu pego a área, né? A área de um triângulo retângulo. Vamos de novo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui assim. A área do triângulo retângulo aqui. Isso aqui é a altura vezes a base dividido por 2, né? Então, como é que calcularia aqui, ó? Vamos colocar aqui o trabalho nessa situação. É a altura, essa altura aqui, quanto que vale, gente? Essa altura é 10. Então é 10 vezes a base, quanto que vale? 0 a 5 aqui, 5 dividido por 2. Isso aqui é a regra do triângulo retângulo, né? A área do triângulo retângulo. Quanto que dá? 10 por 2 dá 5 vezes 5, 25. Opa, é 25 joule, né? Então, a letra A já está calculada. Vamos ver a letra B? Vamos fazer de verde aqui embaixo. A B que figura que formou? Formou um retângulo. Ó, formou um retângulo aqui, ó. A área do retângulo não é base vezes altura? Pronto, só isso. É base vezes altura. Então eu vou pegar aqui o trabalho aqui é base, que é 5 vezes altura, que é 20. Ah não, gente, 5 vezes 20 vai dar quanto? 5 vezes 2, 10, dá 100 joules. É aquilo que nós tínhamos feito, né? Letra C. Vamos fazer a letra C aqui, ó. Ah, a letra C, a figura formada aqui, ó, é um triângulo retângulo. Lembrei, aqui é trapézio aqui embaixo. Oxe, o que é isso, hein? Triângulo retângulo aqui, ó. É a mesma forma dessa daqui, ó, né? Então vamos calcular aqui agora. O trabalho dessa situação é a altura, que é essa altura aqui, ó, 30, vezes essa base aqui, que é 6, dividido por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3, 9, então fica 90 joules. Agora aqui é o trapézio. O trapézio você pode dividir ele em duas partes. Você pode pegar aqui um triângulo retângulo assim, ó, esse aqui,
e depois esse retângulo. Você divide ele em duas partes. Mas se quiser calcular direto também pode. Se for separado, você calcula a área desse triângulo de verde, depois a área desse retângulo meio rosa aqui, e soma as duas áreas, dá o total, né? Eu vou fazer já de uma vez que é mais prático. O trapézio, a formulazinha de calcular a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Isso aqui você aprende lá na matemática, né? Então, vamos lá. Quem que é a base maior? A base maior é essa parte aqui, ó. Ok? Então, a base maior é isso aqui. Quem é a base menor? A base menor é essa parte aqui, ó. A base menor é o rosa. Quem é a altura? A altura é isso aqui, ó. Então, tá certo? Por isso que é bom usar esses recursos tecnológicos para a gente distinguir uma coisa da outra, fica fácil para entender, né? Então vamos calcular aqui agora. Base maior é essa medida, então é 5, ó, vai de 0 a 5, é 5. Então vamos colocar aqui base maior mais a base menor. A base menor é essa parte aqui, então ela vai, ó, ela vai de 2 até 5, tá vendo? Esse pedaço aqui, ó. De 2 até 5 dá 3, né? Então ela é a medida de 3 aí, ó. Vamos colocar 3. Vezes a altura é esse pedaço aqui, ó, que vai de 0 a 10, então é 10. Dividido por 2. Olha, tanto ficou fácil. 5 mais 3 é 8, vezes 10 é 80. 80 por 2 dá 40. Eita, 40 joules? Isso mesmo. Então ficou aqui. Olha que bacana. Espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até o próximo encontro.